Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Terça-feira, dia 20 de maio de 2025, no Esporte e Cultura de hoje, a gente vai falar primeiramente sobre o Remo, com os jogadores sendo destaques na Série B. Eu estou muito satisfeito com a postura, com a maneira como a nossa equipe tem jogado, estou muito satisfeito com o comprometimento dos atletas. O Paysandu em mau momento na segundona e preocupado com o futuro na competição. A gente tem que voltar a vencer o mais rápido possível, porque a gente sabe que o campeonato da Série B é um campeonato muito difícil, né? E agora é oficial, Marta é eleita a melhor jogadora da história do futebol feminino. Isso e muito mais agora no Esporte e Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte e Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje, o Esporte e Cultura escalado com Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Mateus. Boa tarde, amigo. Já de camisa preta aí. Boa tarde ao pessoal de casa, com um abraço carinhoso de sempre. E o Arlen Thiago. Boa tarde, Arlen. Boa tarde, Mateus. Boa tarde, Ivo. E a todos que nos acompanham aqui no Esporte e Cultura. A gente vai começar o programa de hoje falando sobre o Clube do Remo, que vive um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro e segue no G4. E esse cenário fez com que o elenco azulino seja destaque na segundona. Bora conferir na reportagem. 8 rodadas da Série B e invicto na competição. São 4 vitórias e 4 empates. Sem dúvidas, o Remo vive um bom momento na temporada. E claro que se o time está bem, é porque o rendimento dos jogadores está alto. O Leão tem uma das melhores defesas do campeonato e o melhor ataque. No setor defensivo, Marcelo Rangel é o destaque. O arqueiro azulino é o segundo goleiro com mais defesas na competição. No total, ele já fez 41 defesas na segundona e só perde para Matheus Albino do CRB. Eu fico feliz, particularmente também por ter ajudado novamente o grupo. Isso é fruto de um trabalho do dia a dia, não só meu, mas de todo o treinador de goleiro, os outros goleiros também. A gente tem que dividir os méritos. E quanto ao grupo, cara, acho que esse é o foco, esse é o espírito da Série B. Nem sempre você vai fazer um grande jogo, mas o importante é pontuar. Já no setor de ataque, Pedro Rocha vem sendo o destaque. O atacante do Leão reassumiu a artilharia da Série B ao marcar na partida contra o Atlético Goianiense no fim de semana. Já são 5 gols marcados no torneio. Além disso, ele é líder de finalizações, com 27 no total. Normalmente tenho bastante oportunidades nos jogos e tenho procurado aproveitar da melhor forma. Às vezes ela entra, às vezes não, porque também tem a qualidade do adversário. Mas eu tenho trabalhado bastante, procurado fazer o meu melhor e tenho certeza que, novamente, os gols vão continuar saindo. Um rendimento do elenco do Leão que colocou o time entre os primeiros da tabela de classificação da Série B e que vem agradando e muito o treinador azulino. Eu estou muito satisfeito com a postura, com a maneira como a nossa equipe tem jogado, estou muito satisfeito com o comprometimento dos atletas, com a determinação deles e jogar tanto dentro quanto fora de casa, com a mesma postura, com a mesma entrega, sempre buscando a vitória, lutando até o final pelos objetivos. É o que tem nos feito estar entre os melhores, estar entre os líderes. O Remo, que continua invicto na Série B e dos times que disputam a Série A e a Série B, é o único invicto das duas divisões. Ivo Amaral, o equilíbrio tem sido esse segredo do Remo na Série B, por enquanto? Eu acho que é indiscutível a boa campanha que o Clube do Remo vem fazendo. A gente sempre espera mais de um ou outro jogador, inclusive o Felipe Viseu, que chegou aqui como um status de craque e até agora não respondeu inteiramente a isso. De qualquer maneira, a regularidade do Remo deve ser digna de nota. Uma campanha excelente. Em 2 vezes esteve por vencer até o momento final da partida. No caso de Goiânia, aquela infelicidade do Caio Vinícius, que eu acho um ótimo jogador, cabeceando contra a sua trave, mas o Clube do Remo saiu reclamando com razão daquele pênalti, do gol mal anulado, e eu espero que ele continue nessa campanha excelente que tem feito até aqui. Marcelo Rangel e o Pedro Rocha, que foram os jogadores destacados na reportagem, Arlen, são para ti hoje os principais jogadores do Remo na Série B?
A gente tem visto, né, nessas últimas rodadas eles se destacarem bastante, né? O Pedro Rocha sendo bastante efetivo nas finalizações e o Marcelo Rangel também fazendo defesas importantíssimas que podem ser comemoradas como se fossem gols. E o erro de arbitragem no jogo contra o Atlético Goianiense ainda ecoa no Bainão. De acordo com o site GE, o advogado do Remo, Gustavo Fonseca, confirmou que no documento o clube pede o afastamento de todos os árbitros que estavam na partida entre Atlético Goianiense e Leão, realizada no último domingo. O trio de arbitragem de campo, composto por Tailan Azevedo Gomes, do Amapá, tendo como assistentes Luanderson Lima, do Santos da Bahia, e Márcia Lopes Caetano, de Rondônia, além da equipe do VAR, Carlos Eduardo Braga, do Rio de Janeiro, e o assistente Eduardo Causa. A bronca com a arbitragem envolve o gol anulado de Regis aos 36 minutos do segundo tempo, que você está acompanhando aí na tela. Quando o Remo vencia por 1-0 e, na ocasião, houve o segundo gol do Regis e foi solicitada a revisão do lance pelo árbitro de vídeo. O árbitro voltou atrás, marcou a falta em campo, o gol do Remo foi anulado e, no final da partida, o Atlético Goianiense alcançou o gol de empate. O Ivo já adiantou a opinião dele em relação ao gol anulado. Arlen, para ti, o lance de fato foi regular, no caso? O gol foi mal anulado? Olha, Matheus, eu estive lá, assisti essa partida em loco e assim, foi... Eu penso, né, que não foi falta, né, na origem da jogada, né, e aí o VAR aciona o árbitro principal, né, e ele muda ali a sua decisão. Então eu penso que prejudicou bastante o clube do Remo, né, porque a altura do jogo estava vencendo por 2-0, então praticamente iria finalizar a partida, o Remo assumiria a liderança. Isso daí tem causado bastante polêmica, né? Que a gente viu que o árbitro está recebendo bastante críticas, aí mensagem, parece que mais de 300 mensagens recebeu. E tem até a polêmica do presidente, que ele acusa na súmula o presidente de ter ameaçado, enfim. Eu penso que essa partida vai ser bastante comentada durante todo o campeonato, porque isso daí são 3 pontos que o Remo iria trazer, a primeira vitória fora de casa que o Remo iria trazer aqui para Belém. Ivo Amaral, e a postura do Remo depois do jogo? Dá para compreender? É proporcional ao que de fato houve? Olha, a revolta é justificada, agora a preocupação existe, porque o juiz faz uma carga muito grande contra o recebimento dessas mensagens, que são anônimas, dificilmente serão identificadas, mas sobretudo contra o presidente Tonião. Ele alega que foi ofendido por um elemento com a camisa do Clube do Remo, que ele soube se tratar do presidente Tonião. O Clube do Remo tem que ter uma defesa muito esperta lá, para não ser punido numa fase que atravessa, que é excelente tecnicamente falando, e que pode ser muito prejudicial caso haja uma punição, sobretudo com perda de mando de campo. E a Tuna retorna aos treinos hoje após empate por 0-0 contra o Águia no final de semana pela Série D do Campeonato Brasileiro. E o treinador da Tuna, Inácio Neto, ressaltou o resultado da equipe, tratou como positivo e destacou também o objetivo do time em seguir com um excelente aproveitamento como mandante e arrancar pontos como visitante na competição. Vamos ouvir. É o que eu falo para os atletas, quando não der para vencer fora, a gente tem que fazer um jogo equilibrado para conseguir levar um ponto e fazer com que o adversário perca 2. Por quê? Porque no Souza a gente vem tendo uma temporada fantástica, a gente tem 8 jogos dentro de casa, 8 vitórias, e a gente pretende continuar aí com esse trabalho e com esse percentual. E a série dela exige isso, você ir bem dentro e fora, quando não puder ganhar, você levar um pontinho. A Tuna, que por enquanto na Série D tem uma vitória, um empate e uma derrota jogando fora de casa, Ivo. Certo. Dá para dizer que está dentro do que a Tuna precisa para conseguir se classificar para a segunda fase? Olha, a decepção da Tuna foi a derrota em Manaus por Manauara por 3-0. Foi uma derrota que surpreendeu pelos números apresentados. Mas logo em seguida, a Tuna deu troco. Recebeu o Manaus, que tem sido o time mais forte do Amazonas, e devolveu os 3-0. O raciocínio do Inácio Neto está certo. É evidente que pontuar fora de casa é importante e a Tuna dentro de casa tem feito seu papel. Lembrando, e depois o Matheus esclarece com mais detalhes, que depois dessa fase inicial, nós vamos partir para o mata-mata e a Tuna não pode vacilar. Exatamente. Lembrando que nessa primeira fase da Série D são 8 times com um campeonato com 8 grupos e 8 times.
Nesses grupos, 4 avançam para a segunda fase da Série D e aí começa o mata-mata da competição com jogos de ida e volta. Arlen, a Tuna, por enquanto, fazendo essa boa campanha na competição, está entre os primeiros colocados do grupo, arrancou empate fora de casa contra o Agnos em Oliveira e, de certa forma, dá continuidade ao bom trabalho que já havia sido feito no Campeonato Paraense. É verdade, o Inácio ele está performando muito bem, né? Ele está sabendo conduzir esse elenco que foi montado aí juntamente com o executivo Vinícius Pacheco, também ali a orientação do Inácio. E agora, no Campeonato Brasileiro da Série D, a Tuna ela está desenvolvendo aí o que a gente tem esperado, né? O torcedor tunante está bastante feliz com a atuação do seu time, né? Sempre ali se mantendo no G4, porque o objetivo é o acesso. A Tuna que na temporada tem 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. São 20 jogos em 2025. O Águia também retornou aos treinamentos após o empate em casa contra a Tuna. O lateral esquerdo Alan Pires destacou a força defensiva que o time tem apresentado na competição. O azulão sofreu apenas 1 gol em 5 jogos na Série D e tem a melhor defesa do campeonato. Vamos ouvir. O professor sempre pede a defesa bem compacta, né? A gente conseguiu adequar isso diante do treino e está sendo bem produtivo nos jogos, né? E isso está dando um resultado para a gente nessa sequência de jogos aí, não tomando gol. Que, como foi destacado, sofreu apenas 1 gol em 5 jogos na Série D do Campeonato Brasileiro. Segue invicto no campeonato, inclusive é um dos invictos dentro da 4ª divisão. E, Ivo, quem diria, o Águia que nos últimos anos a gente conseguia lembrar, por exemplo, dos defensores, o Axel, que continua sendo destaque, Bruno Nimão, Davi Cruz, tinha o Davi Cruz, o Betão, o Alan Maia, que não é o Alan Pires, para não confundir os nomes. E agora, com nomes um pouco menos conhecidos, Davi continua lá, o Axel segue destaque, mas, por exemplo, o Alan Pires é uma novidade. O Águia tem apresentado essa maior consistência defensiva, o que chama a atenção, principalmente levando em consideração que na temporada o Águia sofreu, por exemplo, um 8-0 para o Fluminense na Copa do Brasil, Ivo. Olha, o Águia teve, inclusive, na seleção dos melhores do ano, o garoto Cucri, né? Isso. Que é de origem indígena, que é um brilhante jogador, tem um futuro muito grande pela frente. A gente espera que ele continue crescendo. Eu até, antes do jogo, escrevendo para o jornal, eu dizia que o melhor resultado que podia acontecer para o Pará era o empate Tuna e Águia. Graças a Deus aconteceu. Manteve a Tuna na liderança, manteve o Águia numa posição de destaque, e o Águia é um time que se mostrou irregularidade no começo da competição, ganhou certa estabilidade para continuar crescendo em todos os jogos que participa. Arla, agora eu vou fazer uma pergunta clichêzona, tá? Opa. Mas eu acho que é legal fazer, trazer esse debate. Não é difícil. É difícil. É tranquilo. Mas também não é tão fácil, tá? Aquela de jogos, ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Isso serve também para o futebol. O Águia, por enquanto, tem conseguido se manter invicto e também entre os 4 primeiros, muito em função da força defensiva que o time tem apresentado no campeonato. Ou o ataque também precisa corresponder um pouquinho mais para fazer com que o Águia sonhe com acesso? Correto, tem que ser equilibrado, né? Esse ataque e defesa. Agora o Criciúma ele está sabendo conduzir muito bem o setor defensivo, né? Como aí o atleta falou, né? O sistema defensivo bastante compacto e sai ali sempre reativo o time do Águia, e ele consegue, né, fazer esse equilíbrio entre ataque e defesa. É importante você ter uma defesa muito bem estruturada. A gente pode até lembrar aqui do time do Clube do Remo, né, que tem essa defesa muito bem organizada, e o Águia tá sabendo fazer o dever de casa. E olha só, tem atleta paraense no vôlei na Seleção Brasileira Feminina. A ponteira da APAD, Camila Maneschi Portal, foi convocada para o laboratório da Seleção Brasileira Sub-17 Feminina de vôlei. Um importante passo rumo a uma futura convocação oficial. Os treinamentos vão ser feitos nos dias 2 a 13 de junho. A Camila começou a jornada no vôlei aos 12 anos, em 2023, lá em Ananindeua. Durante 2 anos, ela representou a equipe do colégio em vários torneios regionais em 2024. Aos 3 anos, foi convocada pela primeira vez para a seleção paraense de vôlei na categoria. E ela já se destacou em inúmeras competições. Foi eleita já a melhor aposta da Copa AABB Vôlei Sistema, melhor ponteira do CBI Sub-17 e MVP em várias partidas, incluindo a estreia do Campeonato Paraense Sub-16 de 2025. Boa sorte, sucesso a Camila. A gente espera que tenhamos paraenses ainda mais em destaque, principalmente no vôlei. Agora a gente fala sobre os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que começam hoje.
às 7 da noite, em São Januário, que promete estar lotado porque os ingressos estão esgotados desde ontem, o Vasco enfrenta o Operário. A primeira partida em Curitiba ficou empatada por 1-1, Ivo Amaral. Jogo perigoso para o Vasco, embora o time tenha demonstrado uma reação a partir do momento que o Fernando Diniz assumiu o cargo. Pois é, a estreia do Fernando Diniz não poderia ser melhor, uma goleada 3-0 contra o Fortaleza, superioridade absoluta dentro do novo sistema do Diniz. A gente espera que ele mantenha esse ritmo. O Operário é um time que não é tão ranqueado no futebol brasileiro, mas é um time harmonioso, perigoso. Empatou o primeiro jogo em Ponta Grossa, mas não há como negar, né? O Vasco é o grande favorito para a partida. No estádio dos Aflitos, em Recife, o Náutico recebe o São Paulo às 9h30 da noite. A equipe paulista tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 2-1. Arlen, duelo entre um time da primeira divisão, o São Paulo, que venceu na última rodada da Série A e respirou um pouquinho, porque até antes disso estava na beira das zonas de rebaixamento, contra o Náutico, time da Série C do Campeonato Brasileiro, já algumas temporadas lutando pelo acesso, mas que sonha com essa classificação, jogo nos aflitos. Essa é a democratização, né, da Copa do Brasil, onde nós vemos times da Série C se enfrentando os times da Série A. E só que aí o São Paulo, né, com um investimento bastante superior, é favorito e acredito que vai ser um jogo bastante emocionante, porque a gente sabe que podem acontecer reviravoltas. Náutico que está em 10º lugar na Série C do Campeonato Brasileiro, ou seja, fora do G8. E é dirigido pelo Hélio dos Anjos, né? Exatamente, Hélio dos Anjos. E no mesmo horário, o Grêmio recebe o CSA de Alagoas. Imortal precisa vencer por 2 gols de diferença ou mais para buscar a classificação direta, já que o CSA, olha só, o CSA venceu o primeiro jogo por 3-2. Em casa, conseguiu a vitória contra o Grêmio. O Grêmio, numa situação também complicada na Série A do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento e enfrenta o CSA motivado, que venceu a primeira partida. Ivo. Muito ruim o início da campanha do Grêmio, né? O Grêmio já trocou de treinador, saiu aquele Quinteiro, que foi um fracasso, e agora é o Mano Menezes que está por lá, né? Uma figura carimbada, rodadíssima no futebol brasileiro, mas o Grêmio não melhorou. Agora é muito difícil o CSA conseguir se manter na competição, mesmo tendo vencido a primeira partida. CSA, que é o 8º lugar na Série C do Campeonato Brasileiro, Arlen, perdeu apenas um dos últimos 5 jogos na competição e está lá no bolo dos times que buscam se classificar para a segunda fase da competição. Como eu falei, né, reviravoltas acontecem nessa Copa do Brasil. Os times, quando eles mudam essa chave, né, eles vão com mais ímpeto para cima, porque sabe que tem ali uma receita bastante significativa a ganhar. Mas aí vem a questão do favoritismo, e isso daí, colocado na mesa, parece que é o que prevalece. E lembrando que também temos Atlético Paranaense e Brusque, hoje o primeiro jogo terminou empatado por 1-1. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Paysandu e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Paysandu, que segue o calvário de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. São apenas 4 pontos somados em 8 rodadas. Ainda a salvação? Confira mais detalhes na reportagem. 8 jogos, nenhuma vitória. O torcedor bicolor segue esperando pelo primeiro triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro. Na 8ª rodada, mais um empate, dessa vez contra o Goiás, líder da competição. No Mangueirão, o Paysandu até criou chances, mas não conseguiu balançar as redes. E o 0-0 diante do Esmeraldino manteve o Papão na zona de rebaixamento. O empate soma mais um ponto na conta. Agora são 4, em 8 jogos disputados. E a má campanha liga o alerta. Historicamente, quem não vence nas 8 primeiras rodadas da Série B costuma terminar o campeonato em apuros. Desde 2011, 8 clubes passaram pelas mesmas dificuldades do Paysandu nesse momento. 6 deles acabaram rebaixados. Casos como Duque de Caxias em 2011, Vila Nova em 2014 e Náutico em 2017. Do total, apenas 2 escaparam, o Tombense em 2022 e o ABC em 2013. A gente sabe que a gente vem criando um pouco de ansiedade para poder fazer o gol, que nem eu acabei de frisar, para dar uma resposta para o torcedor. Então, a gente ali da frente,
a gente procura sempre estar fazendo gol, sempre estar dando o nosso melhor, mas é que nem você falou, acho que às vezes um pouco de ansiedade atrapalha assim, que é a ansiedade de querer fazer o gol, de voltar a vencer, porque querendo ou não a gente se preocupa, né? Porque a gente somos atletas, somos trabalhadores, estamos aqui em prol do Paysandu, então a gente tem sim essa ansiedade de querer fazer o gol, de querer voltar a vencer, mas infelizmente as coisas não é assim, né? Às vezes é a gente ter um pouquinho mais de calma, continuar trabalhando, que a gente estamos criando bastante, o trabalho está sendo bem feito, então é continuar evoluindo e eu tenho certeza que nós vamos voltar a ganhar logo e vamos dar a volta por cima de tudo isso. O atacante Marcelinho entrou aos 37 minutos do segundo tempo contra o Goiás e deu mais mobilidade ao ataque. Com apenas 10 jogos pelo Paysandu em 2025, apenas 2 pela Série B, o atacante busca espaço no elenco e tenta ajudar o time a sair da crise. Mas a missão não é fácil. Luizinho Lopes lida com uma série de desfalques importantes. São 8 jogadores em recuperação. Novilho é o mais próximo de voltar depois de cumprir o tempo determinado pelo protocolo de concussão. Já outros nomes como Borassi, Marlon, Quintana, Del Valle e Dudu Vieira seguem fora. Além deles, Kevin e Edinho, que se recuperam de longas lesões no joelho. Atrelado às baixas, os resultados não correspondem ao desempenho em campo, especialmente no setor ofensivo. O Papão tem apenas 4 gols marcados e é o dono do terceiro pior ataque da competição. Agora, o técnico Luizinho Lopes precisa encontrar soluções em meio a este cenário difícil. Antes de encarar uma sequência dura na Série B, vai enfrentar o Novo Horizontino, Criciúma e Cuiabá nas próximas rodadas. A gente tem que voltar a vencer o mais rápido possível, que a gente sabe que o campeonato da Série B é um campeonato muito difícil, né? Então eu tenho certeza que a gente vamos começar a controlar mais um pouco dessa ansiedade, controlar as nossas ações para que a gente possa tomar a melhor decisão e para que a gente possa voltar a vencer. A história recente mostra que ainda há salvação, embora seja uma tarefa bem difícil que o Paysandu vai ter que encarar na sequência da Série B, Ivo. Eu fiz essa pergunta ontem para o Marquinhos e para o Valmir, eu vou fazer uma parecida para vocês. O desempenho que o time tem tido até então na Série B corresponde à posição dele na tabela? E levando em consideração que o Paysandu performou na Série B, dá para se salvar? Olha, levando em consideração a pontuação do Paysandu, o futebol que ele tem apresentado, embora seja longe do ideal, indicava uma melhor posição dele. O Paysandu tem crescido bastante nos últimos jogos. A gente não pode ser tão exigente assim com o elenco do Paysandu, que a gente sabe que precisa ser melhorado urgentemente. Mas contra o Goiás fez uma boa partida, esteve perto da vitória. Ele poderia estar numa pontuação, não lá em cima brigando, mas fugindo um pouco da zona do rebaixamento. E esse Marcelinho, para mim, no último jogo, foi uma surpresa. Que quando estreou, só faltei matar o Marcelinho, porque ele não acertava uma jogada. Não acertou nada, mas ele entrou muito bem no último jogo, criou oportunidade de gol e eu espero que ele continue nesse crescendo quando for utilizado na equipe. Sobre esse momento, Arlen, já dava para ver ou perceber que o Paysandu poderia estar numa condição melhor, principalmente nesses últimos jogos contra o América Mineiro, os 2 clássicos contra o Remo e principalmente nesse jogo contra o Goiás? Sim, né? Pela atuação do Paysandu no início do ano, com 2 títulos, né? E imaginava-se que o time estaria bem melhor atualmente, né? Mas como o Marcelinho falou durante a entrevista, a ansiedade às vezes é o que está atrapalhando, né? Porque chega ali no último terço do campo, os jogadores parecem que ficam nervosos e não conseguem ter uma boa finalização. Parece que o gol fica desse tamaninho, fica pequeno para o Paysandu, né? É verdade, a gente viu o último lance aí com o Benítez, a bola passou raspando ali a trave, ele de frente, mas enfim, eu acredito que isso é uma questão de tempo para o Paysandu sair dessa situação. A gente estava conversando agora há pouco no intervalo com a Fernanda, que está aqui assistindo ao programa, e assim... são 30 rodadas que faltam, muitos pontos, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, então o Paysandu, ele tem condições sim de sair dessa situação, vai abrir a janela de transferência, de contratações, então eu penso que dá para se organizar e o Paysandu buscar os seus objetivos. Antes de pensar na Série B, na próxima rodada, o Paysandu vai jogar a Copa do Brasil e o Papão já embarcou para Salvador, onde vai enfrentar o Bahia às 7h30 da noite amanhã pelo jogo de volta da terceira fase da competição. Como foi dito na reportagem, o Paysandu tem muitos desfalques e vai com elenco reduzido para o confronto.
o Papão viajou com apenas 20 jogadores, 18 de linha e 2 goleiros. Para seguir na competição, o Papão precisa vencer o jogo por 2 gols de diferença ou mais. Se ganhar por 1, leva a decisão para os pênaltis. Lembrando que na primeira partida aqui em Belém, o Paysandu perdeu por 1-0, por isso está em desvantagem. Ivo, como vai dar para competir contra esse Bahia que vem motivado pela vitória que conseguiu contra o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro no último final de semana, diante desse Paysandu que passa por esse momento ainda de instabilidade na temporada? Só lembrando, para irritação da torcida do Paysandu, que o primeiro jogo foi decidido numa penalidade máxima mal marcada. Um absurdo aquela marcação da penalidade máxima. Mas também é verdade que o Bahia foi superior o tempo todo. O Bahia foi melhor, mereceu vencer, embora através de um pênalti mal marcado. Em relação ao jogo de amanhã, Matheus, eu vou confessar, eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. Eu quero acreditar numa surpresa do Paysandu, mas a realidade é bem outra. Mas, de qualquer modo, não custa acreditar. O grande favorito é o Bahia. O Bahia entra em campo com a obrigação de vencer, até com certa tranquilidade. A gente espera que o Paysandu supere seus limites e proporcione uma das maiores surpresas até aqui na Copa do Brasil. Arlen, tu acreditas que vai haver essa disposição do Paysandu em tentar sacrificar pela classificação para a próxima fase, levando em consideração o momento ruim que o time passa na Série B? E não só isso, o calendário que o Paysandu tem enfrentado de abril para cá, são muitos jogos um em cima do outro. O Paysandu, logicamente, se conseguir a classificação, vai ter um retorno financeiro significativo, prestígio, aumento da autoestima. Em contrapartida, vão ter mais 2 jogos para a sequência do ano. Então, de que maneira acreditas que o Paysandu vai entrar em campo do ponto de vista comportamental nessa partida contra o Bahia? Olha só, uma classificação bastante remota, né? Mas a gente, tendo como base, né, essa rotina de jogos que o Paysandu tem enfrentado, a gente tem visto ali certas reclamações, né, das viagens, exaustão física. Então, penso que o Paysandu, ele vai para essa partida, né, consciente de que vai enfrentar um time que tem uma folha salarial acima, um time bastante qualificado tecnicamente. Mas eu penso que, como eu falei no início do programa, né, o futebol ele tem ali as suas reviravoltas. E um gol de diferença, né, o Paysandu tem ali contra o Bahia. Então, assim, é certo que o Bahia, com a vitória, que como você bem falou, né, diante do Vitória, vem motivado para essa partida, claro, vai buscar aí essa classificação. Mas dentro de campo, o Paysandu, ele pode surpreender. Agora a gente traz os gols da partida de ontem entre Volta Redonda e Amazonas, que ficaram em empates por 1-1. Jogo que influenciava diretamente o Paysandu. O Luan Silva abriu o placar para a Onça Pintada ainda no primeiro tempo e com direito à emoção até o final, porque o Matheus Lucas empatou nos acréscimos da partida, gol que precisou da confirmação do VAR. E com o empate, o Papão não foi para a lanterna da competição e continua a uma vitória para escapar da zona de rebaixamento. Resultado bom aí para o Paysandu. Vamos falar de eleições na CBF. A confirmação de que a eleição para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol terá chapa única, com o Samir Chaldi, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, como novo mandatário. Mostra que a entidade passará por uma reformulação em alguns departamentos. Edinaldo Rodrigues, afastado do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, protocolou a desistência do pedido para reassumir o comando da CBF, segundo Edinaldo. A decisão visa pacificar o futebol brasileiro. No entanto, além de Samir, a eleição marcada para o próximo domingo, dia 25, também vai definir os 8 vice-presidentes da CBF. Entre eles, o atual presidente da Federação Paraense de Futebol, o Ricardo Gluckpol. Está confirmado já? Exatamente, chegando nos candidatos. Outros nomes cogitados são de Michele Ramalho Cardoso, presidente da Federação Paraibana de Futebol, que será a primeira mulher a ocupar esse cargo na história da CBF. Completam chapa Flávio Slaiter, o José Vanildo, o Ednilson Rosena e o Rubens Ancelotti. Ivo Amaral... Ancelotti? Ou, melhor, não é Ancelotti não, mas daqui a pouco eu vou confirmar aqui o sobrenome dele, tá? Tá o valendo. Rubens. Escapuliu o Ancelotti porque ele está muito falado nos últimos Mais famoso ainda. Mais famoso ainda. Certo. Inclusive, é uma situação que pode influenciar até mesmo a situação do Ancelotti na seleção Estão dizendo brasileira. que não, né? Mas... E é o Rubens Angelotti, Angelotti. tá? Que é um dos candidatos à vice-presidência também da CBF. CBF passando por essas modificações, de certa forma, até surpreendentes, né, Ivo? Porque até umas 2 semanas o Edinaldo parecia um nome intocável lá. E, de repente, saiu do comando.
Olha, quem não acompanha o futebol brasileiro de perto deve ter pegado um susto quando soube que o presidente da CBF, que vai ser eleito, é da Federação de Roraima. Eu fiz um comentário sobre isso, recebi até uma crítica, o cara dizendo: Ih, você acredita que só o pessoal do Sul tem capacidade? Não é isso, não é isso. Eu não sei se o Samir Chaldi, lá de Roraima, que politicamente foi muito esperto, costurou essa eleição, com apoio inclusive inicial do Ricardo Gluckpol, que também sonhava em ser presidente. A verdade é essa. A gente espera que ele supere essa inexperiência e faça uma grande administração do futebol brasileiro. Eu não sei se isso vai acontecer, mas na CBF tudo é possível. E de que forma o nome do Ricardo Gluckpol soa para ti, Arlen, em relação a esse cargo que pode ter na CBF? Acho bastante positivo, né? Porque aí, no caso, a gente vê a região norte, né, sendo bastante representada, sendo representativa por esses nomes que nós estamos vendo, essa reviravolta, essa mudança aí no comando da CBF. Então, assim, a imprensa nacional também está bastante surpresa com os nomes que foram cogitados, com a possibilidade não, né? Na realidade, a gente era até hoje, até hoje, né, dia 20 a inscrição, e o Samir Chaldi aí, ele vai assumir, tendo em vista que ele conseguiu o apoio de 25 federações, 10 clubes, então inviabilizando a inscrição de outra chapa. Então eu penso que é positivo, né? Pode ser uma mudança bastante certa para o futebol brasileiro com a chegada do Ancelotti. Então eu vejo com bons olhos. E a brasileira Marta foi eleita a melhor jogadora da história do futebol feminino pela Federação Internacional.